falar, a Dynamic RAM, comecei por falar aqui de alguns tipos de memória. A Dynamic RAM abriu então as portas à indústria de massas e depois foi substituída pela SDRAM, que é a Synchronous Dynamic RAM. Ou seja, esta memória SDRAM é uma evolução da primeira, da DRAM, e conseguiu melhorar bastante o comportamento das memórias RAM na indústria da informática. A grande vantagem das SDRAM, quando surgiram, teve a ver com a sincronização dos acessos à memória com o relógio do CPU, ou seja, como sincronizava os acessos à memória com a velocidade e o relógio do processador, a transferência de dados passou a ser mais rápida. Portanto, não era preciso nem esperar pelo CPU, nem o CPU esperar pela memória, porque estavam sincronizados. Então, a transferência de dados transforma-se num processo mais rápido. Depois, temos outros dois tipos, como a RDRAM, que é a RAM Bus Dynamic, que tem a ver com uma memória que foi criada para buses a 500 MHz e usava apenas pequenos pacotes de dados com uma velocidade de relógio muito alta. Depois também surgiu a Static RAM. A Static RAM é mais simples, mas também é um bocadinho mais cara do que as anteriores. Então, normalmente são usadas só para memória cache. Porquê? Porque são muito rápidas, são memórias muito rápidas e então permitem, sendo usadas como cache, permitem acabar com os estados de espera da memória principal, da memória RAM principal, que é um bocadinho mais lenta do que esta, então esta serve, passa a expressão, como um empurrão à memória RAM mais lenta. Então, outros tipos de memória RAM também bastante utilizadas na indústria são a Video RAM, a Windows RAM e a CMOS. Sendo que a Video RAM e a Windows RAM são quase exclusivamente utilizadas em placas gráficas, portanto não têm praticamente mais nenhuma utilização. A CMOS, apesar de ser uma RAM, mantém a configuração do computador. Isto é um bocadinho um contrassenso, porque normalmente dizemos que a memória RAM é volátil e que não guarda os dados quando não tem alimentação, só que a CMOS, como precisa de uma alimentação tão fraca, tão pequena, porque o consumo de energia da CMOS é muito, muito, muito baixo, então aquela pilha que a motherboard traz é o suficiente para, durante muitos anos, manter a CMOS alimentada e guardar todas as configurações. Então, temos que, às vezes, as pessoas acham que a CMOS que é uma memória ROM, mas não é. A CMOS é uma memória RAM, só que é alimentada por uma bateria. Ou seja, é alimentada por uma pilha, que nós normalmente chamamos a pilha da BIOS, na gíria, e que permite manter guardadas as suas definições. Então, temos falado aqui destes tipos de memória, que são os tipos mais genéricos. Vamos agora ver os fatores de forma. O que é que são os fatores de forma? Os fatores de forma, ao fim e ao cabo, são os formatos que as memórias assumem já enquanto hardware físico. Portanto, quando nós dizemos que vamos comprar uma memória, estamos a falar do fator de forma, portanto, que é aquele aspecto de régua que a memória tem, o número de contactos, o número de chips, a velocidade a que trabalha, etc. As mais antigas eram as SIM, que eram memórias simples, ou seja, as Single Inline Memory Module, e que trabalhavam a uma velocidade de 8 bits. Então, eles conseguiam trabalhar com 8 bits simultâneos e eram muito usados com processadores da geração 40386 e 40486. Processadores esses que trabalhavam a 32 bits. Então, como os processadores trabalhavam a 32 bits, os SIM tinham de normalmente ser utilizados em grupos de 4. Porquê 4? Porque 4 vezes 8, 32, como a memória trabalhava a 8, 4 vezes 8, 32, para ser, então, conseguirem trabalhar à velocidade dos processadores.
Os SIMs de 72 contactos já conseguiam os 32 bits, mas eram menos utilizados até o Pentium ser lançado. Porquê? Porque eram mais caros e porque depois, com a evolução dos processadores, os SIMs de 72 contactos, 2 SIMs destes juntos já conseguiam trabalhar a 64 bits e já conseguiam tirar o maior proveito possível da capacidade do processador. Então, importante referir, tanto as SIM de 30 contactos como as de 72 contactos utilizavam tempos de acesso na ordem dos 50 a 70 nanosegundos. Ou seja, 50 a 70 nonas parte de um segundo. Muito rápidas para aquilo que era a altura. Nos chips da memória, pode ver aqui, este 10 e este 70 indicam a velocidade do chip da memória. Neste caso, esta memória era uma memória mais antiga, que só conseguia velocidades até 10 nanosegundos. Esta já era uma SIM72, que conseguia aqui uma velocidade de 70 nanosegundos. Portanto, este dado vem nos chips. Depois da SIM, que acabou por cair em desuso, porque, entretanto, houve uma evolução da hardware rápida e também de sistemas operativos que houve necessidade da memória se tornar cada vez mais eficaz, então apareceram os DIMM. Os DIMM que, enquanto um era single inline, este era double inline, ou seja, duplicava os contactos. Enquanto que a SIM só tinha contactos de um dos lados da memória, as DIMM têm contactos de ambos os lados e já trabalham com 64 bits, dispensando a utilização dos tais pares que a SIM obrigava a utilizar. Aqui estamos a falar de memórias que já trabalham entre 66 e 133 MHz, que já eram uma evolução enorme em termos daquilo que era a altura da memória SIM para a DIMM, e já haviam DIMMs de 64 MB, 128, 256 e até 1 GB. 1 GB já era uma coisa espantosa em termos de memória para a altura. Então, temos aqui também as dimensões em milímetros destes DIMMs, portanto, sendo que aqui o DIMM tem 133,35 milímetros, ou seja, aproximadamente 13,33 centímetros de comprimento, e depois aqui os encaixes. Estes encaixes são os encaixes que vão permitir na motherboard fazer a distinção entre o SIM e o DIMM. Os encaixes, um está a 2,45 cm do lado esquerdo do DIMM e o outro está a 6,6 centímetros, 6,7 mais ou menos, do lado esquerdo do DIMM, do pente de memória, como se diz na gíria dos técnicos de hardware. Só podemos instalar estes DIMMs de uma forma que é respeitando estes encaixes na motherboard. De outra forma, não conseguimos fazer essa instalação. Depois surgiram umas memórias, e aqui estamos a falar de um tipo de memória que era muito caro, mas era muito rápido e permitia, com um barramento inferior, ou seja, com um barramento apenas a 16 bits, que era menor do que o de 64 bits das DIMM, mas como trabalhavam com uma velocidade de clock muito superior e reduziam também a voltagem, o que é que faziam? Reduzia a temperatura dos módulos de memória e ao mesmo tempo acelerava a sua capacidade de trabalho. Ou seja, com apenas 16 bits, estamos a falar de 800 MHz de barramento, ou seja, de 800 MHz de capacidade, ao passo que aqui, com 64 bits, estamos a falar de 133 MHz. Então estamos a falar aqui quase 7 vezes mais das memórias DIMM para as memórias RIM. Porquê é que as memórias RIM
não vingaram. Não vingaram por uma questão de não serem tão práticas e ao mesmo tempo porque eram muito caras. Porquê é que não eram práticas? Porque para usar a RIM não podíamos usar apenas um slot da motherboard. Se a motherboard tivesse 2 slots, tínhamos que preencher os 2. Se tivesse 4, tínhamos que preencher os 4. Se tivesse 8, tínhamos que preencher os 8. Se não fosse com slots com pentes de memória, então tínhamos que utilizar um pente que se chamava o CRIM, que era um pente de continuidade, ou seja, era um pente que servia para enganar a motherboard e ela pensar que tinha lá uma memória instalada, quando na realidade não tinha. Tinha apenas aquele pente que simulava uma memória, sendo que apenas aquela que estivesse instalada é que era a capacidade que iria ficar a funcionar. Tem alguma dúvida até agora, Bruno? Como eu estava a dizer, avançando aqui para as DDR, o que é que as DDR trazem de vantagem? Trazem esta vantagem, que é conseguir 2 acessos durante apenas um ciclo de máquina. Ou seja, elas trabalham sincronizadas com o relógio e, ao mesmo tempo que trabalham sincronizadas com o relógio, conseguem fazer acessos ascendentes e descendentes durante a onda. Ou seja, a onda quando sobe, o impulso elétrico quando sobe, esta memória consegue fazer um acesso. Mas quando desce, quando vem para 0, ela também consegue fazer um acesso. Então duplica a capacidade de fazer acessos em apenas um ciclo de máquina. Esta é a grande vantagem das memórias de DDR. Por isso é que se chamam Double Data Rate, porque elas conseguem uma taxa dupla de dados em termos de transmissão. Uma característica interessante destas memórias é que com dois slots ocupados, a motherboard vai trabalhar com eles dois como se fosse apenas um. Ou seja, ela vai aproveitar, por exemplo, 2 slots de 512 com 64 bits cada um, ela vai trabalhar como se fosse apenas um slot de 1024 com 128 bits e consegue duplicar aqui a velocidade de 2700 megabits por segundo para 5400 por segundo. Portanto, estamos a falar de duplicar a velocidade mesmo na realidade, portanto, sem perdas para o trabalho efetivo com a memória. Depois da DDR surgiu a DDR2, que vem trabalhar já com frequências entre os 400 e os 800 MHz. E qual é aqui a questão? A questão é que estas frequências de clock não são frequências de clock reais, são nominais. Então, o que é que temos que fazer? Para obter a frequência de clock real, temos que dividir estas frequências que aqui estão por 2. Ou seja, imaginemos que compramos um pente de memória DDR2 a 667 MHz. Na realidade, dividimos 667 MHz, vai nos dar 333 MHz e meio. Só que como a DDR tem a tal capacidade de duplicação, então ela consegue simular 667 MHz. O consumo de de voltagem de corrente é também menor, porque baixa de 2,5 volts para 1,8 volts e, neste caso, isto também significa menor aquecimento da memória, menor aquecimento da motherboard e, por consequência, menor aquecimento do computador no seu todo. Isto é uma vantagem também da DDR2. Nestes slots não podemos usar DDR2 em sockets DDR simples por causa desta questão, que é aqui a terminação resistiva, que é, ao fim e ao cabo, uma das partes dos chips da DDR2, que está dentro do chip da memória e não está na motherboard, ao passo que na DDR ela estava diretamente na motherboard. Então daí que não se podem usar pentes DDR2 em slots DDR simples por causa desta questão.
Outra questão, as DDR2 já possuem 240 contactos e isto faz aumentar também a capacidade do seu barramento. Portanto, quanto mais contactos, maior o barramento, maior o buzz e, nesse caso, também melhor o seu desempenho e melhor a capacidade de tratamento, de armazenamento e a velocidade com que ela vai operar em termos de dados. Outro fator muito também importante aqui de todas as DDRs tem a ver com os impulsos de clock, que vieram sempre a crescer daqui das DDR até à DDR2 e depois vão sempre sendo aumentados. Ou seja, o que é isto dos impulsos de clock? Os impulsos de clock têm a ver com a capacidade e a velocidade que as memórias têm de tratar os dados em menor tempo. Ou seja, se tivermos um impulso de clock de 1 segundo, ela trata a memória, mas ela consegue, com a evolução da DDR até à DDR3 e consecutivamente depois também à DDR4, consegue sempre diminuir estes tempos. Ou seja, em vez de operar em ciclos de 1 segundo, diminui e às tantas está a trabalhar em ciclos de frações muito pequeninas do segundo e acelera o seu processamento a estas frações de segundo. Isto é uma vantagem porque reduz o tempo de processamento por cada ciclo, o que aumenta a quantidade de dados que podem ser tratados em menor tempo. Percebeu, Bruno? Então, DDR3, importante a reter melhorias, maior largura de banda, ou seja, maior barramento também, tem uma taxa de clock aumentada, ou seja, consegue trabalhar em menos tempo, tratar mais dados e um consumo de energia ainda mais reduzido. Ela trabalha a volta e meio, mas ainda consegue reduzir mais o consumo de energia. Isto também reduz a potência e a criação de calor. Mais uma vez, o calor é um inimigo do processamento, como sabemos, e quanto menos aquecer, melhor será o desempenho. Uma questão também que vem melhorada nas DDR3 é o buffer, ou seja, a capacidade de reter bits de memória para tratá-los e depois libertá-los, que nestas memórias é de 8 bits e nas memórias anteriores DDR2 era 4 bits e nas memórias DDR era 2 bits. Então, da DDR para a DDR3, estamos a falar de 4 vezes mais buffer, 4 vezes mais capacidade, o que é extraordinário. Depois, uma coisa que temos também que saber importante é que as DDR começam em 800 MHz e estendem-se até 1866 MHz, o que é já uma velocidade muito rápida para trabalhar. Chegamos à DDR4 e estamos quase no final aqui dos nossos fatores de forma, com uma capacidade de processamento na ordem dos 2.5 gigabits por segundo. Portanto, estamos a falar de 2 bilhões e 500 milhões de bits mais ou menos por cada segundo, em oposição a 1.6 das DDR3, ou seja, já conseguem quase mais 1 bilhão de bits para a capacidade de processamento, e estamos a falar nisto por segundo. Portanto, é uma melhoria enorme. Ela melhora graças a estas duas tecnologias, à Database Inversion e à Multi-Preamble, que são duas tecnologias que conseguem aumentar a capacidade de processamento, uma através da inversão dos barramentos, ou seja, consegue gerir os barramentos com uma tecnologia nova que aumenta a performance da memória, e as Multi-Preamble que vão permitir acabar com tempos de espera nos arranques e nos armazenamentos. Todas estas duas tecnologias servem então para eliminar atrasos de transferência, e o aumento de performance da DDR3 para a DDR4 é de cerca de 56%, ou seja, é um aumento muito considerável.
Por último, temos aqui estas três tabelas que exemplificam para a evolução das memórias em termos de velocidade desde a SDRAM PC100 até à DDR400, portanto aqui um salto de cerca de 10 anos, em que trabalhamos dos 800 megas por segundo até aos 6400 megas por segundo. Estamos a falar aqui de um aumento de 8 vezes, 8 vezes 8, 64. Então estamos a falar aqui de um aumento de 8 vezes. E depois podemos ver também aqui da DDR266 para a DDR2 a 800. Também estamos a falar aqui de um intervalo já menor, já não é tão grande. Estamos a falar de um intervalo de 2 anos e pouco, em que cada impulso de clock durava 7,5 nanosegundos e é diminuído 3 vezes para os 2,5 nanosegundos. Portanto, estamos a falar aqui de uma diminuição para 1/3 do tempo de acesso. Depois, podemos ver aqui nas DDR3, portanto aqui da mais lenta para a mais rápida, as velocidades, a capacidade de transmissão de taxa de dados e a taxa de transferência, que da mais lenta para a mais rápida é 2,5 vezes sensivelmente. Portanto, se comprarmos um módulo de memória DDR3 800, que é o PC3 6400, vamos ter uma taxa de transferência de 6400. Se comprarmos uma DDR3 1866, já vamos ter uma taxa de transferência de 14.930, o que significa cerca de 2,5 vezes a velocidade em termos de transmissão. Então, voltando só aqui um bocadinho atrás, desde aqui em que estamos a falar de 8 bits até cá abaixo, com as capacidades de transmissão de 64 bits, aumentamos as nossas capacidades de transmissão de 800 para 14.930. Portanto, estamos a falar aqui de um aumento de velocidade, de taxas de transferência enormes. Então, Bruno, não sei se tem alguma questão que me queira colocar em relação aqui aos fatores de forma. Não, até agora não. Então pronto, eu concluí este webinar